E mais uma vez, Deus nos concedeu o prazer de estarmos juntos aqui, adorando e bendizendo o nosso Deus. Gostaria de pedir que você abrisse o seu coração, se desprenda das coisas que estão acontecendo lá fora, se desprenda, do título, do seu time, que foi campeão ontem. Foque na palavra de Deus e naquilo que o Senhor deseja falar em nossos corações. Hoje é um culto especial, um culto onde nós tratamos sobre a família e ministramos sobre a vida da família. E no final dessa palavra, vou pedir a Luciana, minha esposa, que libere as crianças da escola dominical, que possa subir, estar junto com os pais, para a gente juntos aqui levantarmos um clamor a Deus pela família. Amém? Em nome de Jesus. Bom, feche seus olhos, acompanhe junto comigo essa oração, que nós possamos estar orando juntos em nome de Jesus. Querido Deus e amado Pai, nós, Senhor, te agradecemos por podermos, ó Deus, estar na Tua casa, ó Deus, por bem dizer, ó Deus, e engrandecer o Teu santo nome, neste culto de adoração, louvor e honra ao Teu santo nome. Pai, nós entregamos, ó Deus, as famílias aqui representadas, entregamos, Senhor Jesus Cristo, a nossa vida diante do Teu santo altar, crendo que o Senhor governa e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que a igreja diga amém. Glória a Deus. Não sei porque eu gosto mais desse microfone aqui, então vou trocar ele. Amém, igreja? Então, nós estaremos falando de um tema que fala sobre ruptura e reconciliação na família. Amém? Ruptura e reconciliação na família. Então, um dos significados da palavra ruptura é a quebra de relações sociais entre amigos ou familiares. Amém? Então, quando você bota lá para pesquisar no Google, ou então em um dicionário, você vai ver que essa palavra ruptura tem vários significados. Mas um deles é a quebra de relações sociais entre amigos ou familiares. Amém? No primeiro momento, eu quero que você entenda que quando a gente fala sobre ruptura, uma ruptura você consegue entender como algo negativo. Mas nem sempre essa palavra tem um viés negativo. Porque a própria palavra de Deus, ela fala sobre uma ruptura que passaria a fazer parte da nossa vida. Em Gênesis 2:24, diz o seguinte, não precisa abrir, só acompanhe comigo. Diz assim, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma única só carne. Então, note que nesse texto, a gente vê uma divisão, a gente vê uma ruptura, certo? Então, nós lemos aqui que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se tornará uma única só carne. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, essa ruptura que nós acabamos de falar, ela tem um contexto positivo, porque houve uma separação, mas uma separação apenas geográfica, aonde o homem ou a mulher vai deixar a casa dos seus pais e ali instituir uma nova família. Então, quando a gente fala dessa ruptura, existem rupturas que têm um viés positivo, conforme eu falei. Quem não se sente feliz em saber que a sua filha e que seu filho encontrou um homem e uma mulher, pessoa de índole, de bom caráter, e ali vão instituir uma família. Então, tem esse lado positivo, mas na maioria das vezes, essa ruptura, ela deixa feridas, porque na maioria das vezes ela tem um aspecto
altamente negativo e deixa feridas, mágoas, ressentimentos e amarguras. Existem as rupturas emocionais, sentimentais. Existe a ruptura geográfica. Vamos procurar entender primeiramente isso. Geograficamente, o que seria uma ruptura geográfica? Foi a proposta que Deus fez para Abraão. Abraão, olha, deixa o teu pai e a tua mãe e segue para o local que eu determinei. Ali houve uma ruptura geográfica. Abraão deixou o seu pai e sua mãe e seguiu em direção à terra que Deus assim determinou. Mas note que houve uma separação, mas o coração de Abraão estava ligado, mesmo que distante, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua parentela e com a sua família. Então, existe as rupturas geográficas, existe a ruptura emocional e sentimental, e essa sim, muitas das vezes, deixam feridas. E note que quando eu falo sobre essa ruptura sentimental, emocional, muitas das vezes a pessoa está dentro do mesmo ambiente, no mesmo ambiente que o ente querido, mas existe entre eles um muro. Existe entre eles um sentimento ruim. Existe entre eles um sentimento negativo. E é esse sentimento, é essa ruptura emocional, sentimental, que nós devemos lutar contra, porque ela traz prejuízos para a família, para essa instituição divina criada por Deus. Amém? Então, irmãos, existem diversos exemplos de rupturas dentro da palavra de Deus. Algumas geográficas e algumas emocionais. Geograficamente, eu dei o exemplo para vocês que quando Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 12:1, o Senhor falou o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da terra do teu pai, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui foi uma ruptura geográfica. Mas nós temos outros exemplos. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês outros exemplos para a gente entender um pouco melhor. Uma ruptura sentimental, emocional. Davi e seu filho Absalão. Eles estavam no mesmo ambiente. Eles desfrutavam do mesmo ambiente, mas não existia uma ligação, não existia afeto, não existia um vínculo entre eles. E a causa dessa ruptura foi o que aconteceu, e nós bem conhecemos a história, que Absalão se rebelou contra o seu pai e atentou contra a integridade física de Davi, ameaçando de morte. Então, tudo isso por quê? Porque não existia um vínculo, não existia uma ligação entre Davi e o seu filho Absalão. Inclusive, essa ruptura que Davi tinha com o seu filho Absalão nada mais foi do que uma continuidade de uma ruptura que ele teve com seus irmãos. Quando você vai estudar a vida, o relacionamento entre Davi e os seus irmãos, você vai ver que ali não existia unidade, não existia afinidade, não existia amor dentro daquela família. Então, o que aconteceu com Absalão e Davi foi apenas a continuidade daquilo que Davi trouxe da sua casa. Note que quando Samuel vai à casa de Jessé, visitar Jessé, Davi foi esquecido. Até o ponto de Deus falar ao profeta que não era aqueles que estavam ali presentes. Então o profeta questiona a família se faltava alguém, e aí eles se lembram de Davi. Então, irmãos, Davi é um caso de uma ruptura sentimental, emocional, tanto no trato dele com os seus irmãos, como
no trato dele com Absalão, quando ele já era pai. Outro exemplo de uma ruptura sentimental dentro da família é o caso de José. E aí é uma ruptura semeada pelo pai, pela mãe, por falta de sabedoria, preferência de filhos, causando assim inveja, sentimento que não deveria estar dentro da família e que ocasiona tudo que nós já conhecemos. Os irmãos se reúnem contra o José e vendem ele como escravo. Lembrando que o desejo era matá-lo, por conta de Judá, que ali, de certa forma, questionou aquela atitude, atenuando então o quadro de José, ele não é morto e é vendido como escravo. Você consegue entender que existia ali uma ruptura? Diga amém. Outro exemplo bíblico, Caim e Abel. Irmãos, você consegue ver que naquela família existia ali um vínculo rompido, que ocasionou o homicídio, o primeiro homicídio na palavra de Deus, porque não existia afinidade, não existia ligação emocional, sentimental entre aqueles dois. Existia um sentimento de inveja que ocasionou a morte de Abel. Mais um exemplo, e aí é esse, que nós vamos trabalhar mais a fundo, que é a ruptura no sentimento, no casamento de Isaac e Rebeca. Então, note que eu dei exemplos para vocês aqui, de divisão dentro de famílias. Pais com filhos, filhos com pais, uma ruptura entre irmãos, e agora eu vou dar um exemplo de uma ruptura dentro do casamento. Irmãos, o que a gente está vivendo hoje não está muito distante dos exemplos que aqui eu comentei. Não estamos muito distante. E quando a gente para ler sobre a vida de Isaac e Rebeca, nós vamos ver que esse relacionamento foi abençoado por Deus. Era a família da aliança, era a família da promessa, mas uma família que teve muitos problemas familiares, porque não houve sabedoria em conduzir as relações sociais dentro da família. Nós conhecemos e sabemos que esse casamento de Isaac e Rebeca foi abençoado por Deus, mas em determinado momento da história houve uma ruptura. E tudo isso começa quando Isaac mente. Mente com medo da morte, assim como seu pai fez, Abraão, e ali então começa a surgir uma divisão dentro daquela relação conjugal, ao ponto dessa ruptura ser tão grande que Rebeca, ela planeja uma grande traição junto com seu filho Jacó. Uma traição aonde Isaac é completamente enganado, porque o texto bíblico diz que Isaac, com um problema de deficiência visual, chama o seu filho Esaú, manda Esaú caçar, preparar ali uma alimentação para ele, e ali Rebeca, escutando aquilo, chama Jacó e diz para Jacó: traga-me agora uma ovelha, um animal que faz parte do nosso rebanho, rapidamente eu vou preparar e você vai se apresentar ao seu pai como se fosse Esaú, e ali você vai receber a bênção sobre a sua vida. Você consegue ver que num casal que existe afinidade, amor e respeito, isso nunca seria feito, irmãos? O que Rebeca fez é completamente contra os padrões éticos de um relacionamento. Foi uma verdadeira traição com seu esposo. Mas isso teve um preço. Essa atitude de Rebeca teve um preço que trouxe uma ruptura.
no relacionamento entre esses irmãos, ocasionando assim a separação da família. Não obstante, ser uma família que estava debaixo da aliança, da promessa de Deus, foi uma família que viveu problemas por falta de sabedoria, ocasionando uma ruptura familiar. Então, nesse caso, muitas das vezes, a gente olhando pode dizer qual foi a consequência dessas atitudes. Qual foi a consequência dessa atitude, de Rebeca junto com Jacó? Uma destruição, entre aspas, uma destruição da família. E aí a gente vai ler sobre isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 27, 41 ao 45, que a gente vai ver as consequências dessa atitude, dessa ruptura familiar, que surge nessa família por conta de uma atitude impensada de Rebeca. Amém? Gênesis 27, do 41 ao 45. Posso ler, irmãos? Você abriu aí? E Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe deu. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está... Vou ler aqui porque dali eu não estou conseguindo ler. Esaú está... Esse é o qual? O 42? 42. Essas palavras Esaú, seu filho mais velho, e mandou chamar Jacó e disse ao menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazê-lo de volta, porque seria eu desfilhada também de vos ambos no mesmo momento, no mesmo dia. Amém? Então note, irmãos, que essa atitude de Rebeca trouxe uma consequência. Por mais que demorou um período de tempo, trouxe a consequência porque Esaú plantou no seu coração o desejo de matar o seu irmão Jacó. Amém? Então vemos, irmãos, que essa atitude, que essa ruptura existiu nessa família. Uma família da aliança, uma família que estava debaixo da graça, das promessas de Deus. Então, temos que ter, irmãos, cuidado, porque nós somos também família da aliança, onde a graça de Deus está sobre nós. A promessa de Deus está sobre nós e sobre nossos filhos. E se não tivermos cuidado, podemos ser visitados por esses sentimentos que irão acabar com o nosso lar. Em um tempo da minha vida, eu li um livro que fala sobre a última carta de um tenente. Esse livro é um livro muito triste, porque fala sobre, eu não sei se vocês lembram, de um submarino russo que teve uma pane e foi ao fundo do oceano, e ali muitos marinheiros morreram naquele acidente.
E aí o que aconteceu? Um desses marinheiros, um tenente, ele escreveu uma carta para o seu pai e colocou essa carta dentro de um saco plástico, e quando os corpos foram resgatados, estava essa carta na mão dele. E era uma carta que reproduzia um sentimento de ruptura familiar. Porque, possivelmente, lendo esse livro, o pai não soube administrar os conflitos dentro da família com seus filhos, levantando assim uma grande muralha entre o filho e o pai nesse relacionamento. E aí o que aconteceu? Lendo esse livro, nós somos tomados com sentimento de tristeza e acabamos refletindo de como nós temos conduzido a nossa a nossa vida no relacionamento com os nossos filhos. Será que é isso que nós queremos? Levantar uma grande muralha sentimental entre um filho, entre a esposa? Será que é isso que nós queremos? O que aconteceu aqui na vida desses dois irmãos, ao ponto de um colocar no íntimo do coração o desejo de matar o outro? Será que é isso que você quer para a tua família? Será que é isso que eu quero para a minha família? Com certeza, irmãos, eu posso concluir que não. Porque o que nós queremos é viver com a nossa família debaixo da paz, da proteção, da prosperidade, da unidade familiar. Isso junto com a nossa esposa, com o nosso esposo e com nossos filhos. Então não podemos, irmãos, permitir que esse sentimento faça parte da nossa vida. Quantas famílias não foram divididas por conta da eleição? Quantas famílias não brigaram por conta de candidato A, B ou C? Por conta de ideologias, criando assim, sabe, uma muralha entre eles, que não pode existir. Quantas famílias hoje estão divididas por conta da religião? Irmãos, eu quando servi o exército, em um período eu fui fazer uma missão em Manaus, e o comandante do meu pelotão, ele era um novo convertido. E era um hábito nosso, sempre quando nós éramos liberados, nós visitarmos uma igreja daquela cidade. E nós fomos visitar uma Assembleia de Deus. Chegando lá, tinha uma missionária pregando. Ela fazia um trabalho com os ribeirinhos, um trabalho social, ela é enfermeira, fazia um trabalho muito bonito na Amazônia. E o tenente que estava junto comigo, ele, no meio do culto, ele falou comigo assim, olha, Deus falou profundamente comigo. Quando eu chegar de volta no Rio de Janeiro, eu vou pedir o meu desligamento das Forças Armadas e vou voltar para cá. Deus falou no meu coração que essa mulher foi escolhida para ser a minha esposa. E eu falei para ele, você é maluco, rapaz? Sou um oficial do Exército, daqui a pouco o capitão, major, coronel, vai largar tudo por causa... Não, Deus falou comigo, Denilson. Deus falou comigo. E ele assim o fez. Na primeira semana que nós retornamos, ele fez inspeção de saúde, se desligou das Forças Armadas e voltou para Manaus. E aí ele realmente se casou com essa jovem missionária. Inclusive, quando acabou o culto, ele foi até ela e falou, Deus falou comigo que você vai ser a minha esposa. Falou para ela. E aí o que acontece? Ele se desfiliou das Forças Armadas, voltou para Manaus, casou com essa mulher, teve uma filhinha com síndrome de Down. E quando essa criança nasceu, ele ligou para o pai, que é um general do Exército na época, não sei nem se está vivo, e falou, pai, estou te ligando porque a sua neta nasceu. E o pai falou, como? Se eu não tenho filho. O que é isso? Uma ruptura, irmãos, por conta da religião.
Quantos familiares não se afastaram de você depois que você se converteu? Porque você não desfruta mais do meio mesmo, do mesmo meio social. Você não desfruta mais das mesmas coisas. E uns vão se afastar de você, não tem jeito. Não tem jeito. E assim foi com esse meu amigo. A última vez que eu tinha falado com ele, ele já tinha tido outra criança, um menininho, e a família estava muito bem. Mas por que houve a ruptura nessa família? Porque o pai esperava algo dele, mas no coração dele, Deus o impulsionou para outra realidade, para outra vida. E hoje ele é um missionário também lá em Manaus. Amém? Então, irmãos, essa ruptura faz parte de algumas famílias. De repente, a gente está aqui e você não fale com seu filho. Você tem um vínculo rompido com um irmão teu, por alguma causa, ou talvez com teu pai, porque se decepcionou, que o seu pai abandonou a sua mãe quando você ainda era criança, e até hoje você carrega essa mágoa, esse sentimento. Aí eu te pergunto, é esse sentimento que Deus quer que você desfrute? É esse sentimento que você quer carregar no teu coração, irmãos? É isso que você quer para a tua família? Porque, querendo ou não, isso vai repercutir na tua vida, na vida dos teus. Lá na frente isso vai repercutir. Note que na vida, no relacionamento entre Davi e os seus irmãos, houve ali uma ruptura sentimental que depois repercutiu na vida de Absalão, que depois repercutiu na vida dos outros filhos de Davi, ao ponto de um violentar sexualmente a sua irmã, um matar o outro e assim vai. Isso é um mal, irmãos, que tem que ser quebrado. E Jacó, por mais que ele tenha contribuído para essa divisão na família, ele entendeu que ele precisava buscar a reconciliação. E quando isso começa a acontecer na vida de Jacó? Quando ele tem um encontro com Deus. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, fazendo um favor, 33. Diz assim, 33, do 1 ao 2. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontrando-nos um anjo de Deus, e Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e o chamou àquele lugar de Manaim. Amém? Ainda lendo a respeito disso. Então, nós vemos aí que a decisão da reconciliação entre Jacó e Esaú partiu de Jacó. Quando isso aconteceu? Quando ele teve um encontro com Deus. Nesse primeiro texto que nós lemos, vemos aqui que ele teve uma experiência com Deus, uma experiência com anjos do Senhor. Mas essa experiência, ela é fortalecida quando ele começa a orar. E aí, essa oração acontece em Gênesis 32, do 9 ao 12, que diz o seguinte, Gênesis 32, do 9 ao 12. E Jacó orou, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, volta para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo
que ele venha e ataque a mim e a mãe com os meus filhos. Amém? Então note que essa reconciliação, ela é iniciada através de um relacionamento entre Jacó e Deus. Primeiro ele vê os anjos do Senhor. Logo depois ele faz uma oração, confessando o quanto ele é digno da misericórdia de Deus, indigno da misericórdia de Deus, o quanto Deus tem sido bondoso com ele, porque ele diz que saiu da terra do seu pai apenas com um cajado e hoje tem 2 grupos, família, bens, posse. E essa experiência vai mais à frente, porque em Gênesis, você olhando, 32, 22, tem ali Jacó uma experiência ainda mais profunda com Deus, que é o Peniel, aonde ele luta com o Senhor. Então, essa experiência que Deus proporcionou a Jacó é que dá início a esse processo de restauração dessa família, de reconciliação dessa família. Então, irmãos, aquele que tem experiência com Deus tem responsabilidade na reconciliação. Aquele que tem experiência com Deus tem responsabilidade na reconciliação. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós falamos: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, dependendo da tradução. Então, note que essa é a iniciativa do homem de Deus, daquele que ora ao Senhor, de perdoar aqueles que algum dia nos ofendeu. Então, irmãos, a iniciativa da reconciliação diante de uma ruptura familiar vem através da vida daquele que tem um encontro com Deus, da vida daquele que tem uma experiência com Deus. Você tem experiência com Deus? Diga amém. Você tem experiência com a palavra de Deus? Diga amém. Então a responsabilidade da reconciliação é sua. É sua. Se a outra parte, ela vai aceitar essa reconciliação e os vínculos serão estabelecidos, é outra questão. Mas a responsabilidade é sua de buscar o contato, de pedir perdão, de buscar a reconciliação familiar. Se a outra pessoa vai aceitar ou não, é um problema dele. Mas a responsabilidade pela busca da reconciliação é sua. E como que foi a atitude de Jacó nessa reconciliação? Foi uma atitude, irmãos, de humildade. Porque muitas das vezes nós buscamos a reconciliação e no ato de chegar perto dessa pessoa e dizer: olha, eu não fiz nada de mal, mas você me perdoa. Olha, se você não fez nada de mal, por que você está pedindo perdão? Por que você está se justificando? E isso, no lugar de gerar esse vínculo de reconciliação, acaba ainda extrapolando essa ruptura que houve. Então, a busca pela reconciliação é através da humildade. Vamos ler aqui que Jacó, quando ele vai ao encontro do seu irmão, depois que ele tem experiências com Deus, ele vê os anjos do Senhor, ele ali ora ao Senhor, ele tem a experiência no Peniel, onde luta com Deus, e o anjo toca a coxa de Jacó. Ele vai e quando ele chega diante do seu irmão, a única atitude dele é se dobrar 7 vezes. 7 vezes ele se prostra, demonstrando um gesto de humildade. Humildade. Vamos ver? Gênesis 33, do 1 ao 3.
Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as suas 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seu filho atrás dela, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostou-se em terra 7 vezes, até se aproximar do seu irmão. Aqui a gente tem 2 coisas importantes para falar. Primeira é a atitude de um sacerdote da sua casa, de um líder da sua casa, de um servo de Deus, um homem que é a cabeça de uma família. Ele se coloca à frente da sua família, para proteger a sua família de um possível ataque. Aqui vemos que ele colocou as servas, as esposas e os filhos, e ele adiantou-se à frente dessas pessoas, se prostrando em terra 7 vezes, mostrando assim um sentimento de humildade. E é muito interessante que esse sentimento, ele repercute também na vida dos filhos e na vida das esposas. Porque quando Esaú vê ele, a continuidade do texto bíblico diz que Esaú corre e os 2 se abraçam. O passado é esquecido. Os vínculos familiares são restabelecidos. Eles se abraçam, choram. Então Esaú pergunta quem seria aquelas pessoas que estavam se aproximando. E Jacó apresenta a sua família. E a primeira atitude das esposas e filhos de Jacó é também se prostrar diante de Esaú. Vamos ver? O versículo 5, 6 e o 7. Daí, levantando os olhos, depois deles se abraçarem, Esaú viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são esses que estão com você? Jacó respondeu: os filhos com que Deus agraciou este teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e também se prostraram. Então, quando o cabeça de um lar, quando o sacerdote de um lar determina buscar a reconciliação dentro da sua família, isso fica como exemplo para a vida dos seus filhos. E eles tendem a reproduzir isso na sua vida prática. Agora, ao contrário disso, se você é uma pessoa amargurada, rancorosa, que busca criar divisão dentro da sua família, pode ter certeza que os seus filhos também terão a mesma atitude. Terão a mesma atitude. Então, as consequências, irmãos, dessa postura de Jacó, de reconhecer o seu erro, de reconhecer que lá atrás houve uma ruptura com seu irmão Esaú, esse reconhecimento dele, em buscar a reconciliação, em apresentar a Deus essa reconciliação, e ir ao encontro do seu irmão, se prostrar como sinal de humildade, trouxe o quê? Uma conexão entre essa família. Uma conexão entre esses irmãos. Foi ali que aconteceu uma reconciliação familiar. Para as nossas vidas, irmãos, para a gente encerrar, nós somos famílias da aliança. A mão de Deus está sobre nós.
O Senhor Jesus Cristo está sobre nós. O Espírito de Deus está sobre nós. Mas isso não impede que uma atitude insensata nossa possa gerar uma reconciliação, possa gerar uma ruptura dentro da nossa família. E o que nós temos que fazer é buscar reconciliação familiar. Então, temos que buscar essa reconciliação dentro do nosso casamento. Se o seu casamento está frio, veja o que está acontecendo. Se não existe mais diálogo, veja o que está acontecendo. Se o amor adormeceu, veja o que está acontecendo. Busque a reconciliação, busque conversar. Não espere isso ganhar uma proporção maior. Busque a reconciliação com seus filhos. Aí uma coisa que eu nunca quero, irmãos, dentro da minha família, é ver divisão de filhos. Isso é um mal muito grande, irmãos. Nunca faça, irmãos, associação daquele que é melhor ou não dentro da sua casa, de um filho que você mais ama e o outro não. Isso vai destruir a tua família. Nunca valorize um filho, nunca exalte um filho e esqueça o outro. Querendo ou não, vai trazer um sentimento de divisão. Como pai, como mãe, busque sempre, irmãos, estar conectado com seus filhos. Tem um ditado popular, irmãos, que diz que sogra deveria ser igual cerveja, né? A gente, como cristão, nem bebe cerveja, graças a Deus. Mas você vê isso direto na camisa das pessoas, gelada em cima de uma mesa. Você já leu isso? Tem um ditado popular? Ou que teria que ter 2 dentes, um para sentir dor e outro para abrir uma garrafa. Irmãos, isso não é princípios que nós devemos reproduzir. A minha sogra é uma segunda mãe. A sua sogra deve ser a sua segunda mãe. O seu sogro deve ser o seu segundo pai. Mas quantas pessoas já entram na vida conjugal, criando uma ruptura dentro da família e pegando essa verdade do mundo e trazendo para dentro do seu casamento? Então, você que é sogra, você que é sogro, o seu genro tem que ser o seu filho. A sua nora tem que ser a sua filha. Esse é o sentimento que devemos levar dentro do nosso coração. E não trazer conceitos do mundo para dentro da nossa família. Então, cuidado com os muros que levantamos, pois ele começa com um tijolo. É um tijolinho. Mas cada atitude equivocada, esse muro vai crescendo. E chega uma hora que você não consegue mais ter comunhão com a sua família, com seus filhos, gerando assim uma ruptura familiar. E não é isso que nós queremos. Queremos que a nossa família seja unida, que a nossa família seja uma família unida, uma família que trabalha junto, uma família que caminha junto para a casa de Deus, uma família que desfruta das bênçãos do Senhor. A minha sogra é minha segunda mãe. E eu tenho certeza, se o meu sogro fosse vivo, seria um segundo pai. E esse mesmo sentimento, a minha esposa compartilha com meu pai e com minha mãe. Porque é assim que deve ser. Não podemos deixar que uma ruptura crie desavenças dentro da nossa família e temos que buscar a reconciliação, humildade, buscando em Deus essa reconciliação em nome do Senhor Jesus Cristo.
Se você, irmãos, tem algum vínculo rompido na sua família, hoje a gente vai apresentar essa pessoa diante de Deus. Se for um vínculo rompido com seu pai, com a sua mãe, nós iremos apresentar. Se for um vínculo rompido com o filho, nós iremos apresentar. E preste atenção, a reconciliação é sua responsabilidade, porque você tem experiência com Deus. E Deus vai cobrar isso de você. Fique em pé em nome de Jesus. Eu gostaria que as crianças que estão aqui presentes, procure seu papai, sua mamãe aí, vá ao encontro do seu pai, sua mãe, abrace ele, abrace ela, que daqui a pouquinho vamos estar orando por vocês. E feche os seus olhos, nós vamos cantar esse louvor que fala sobre família, em nome do